Olá pessoal, então vamos lá para a parte final da nossa aula. A gente parou falando aí sobre os fármacos que vão atuar no nosso trato gastrointestinal. E aí nós paramos falando dos agentes antidiarreicos. Então, como o próprio nome já diz, pessoal, antidiarreico, eles vão atuar diminuindo aí a diarreia. Então, a diarreia, ela refere-se à eliminação frequente de fezes líquida. Tenho certeza que todos vocês já passaram por alguma situação dessa e a gente tem algumas situações que podem provocar diarreia, pessoal. Então, incluindo esses agentes infecciosos, toxinas, né? A própria ansiedade pode causar diarreia. Alguns fármacos, como por exemplo os antibióticos de grande escala aí, são medicamentos que podem provocar porque vão eliminar as bactérias boas aí que geralmente faz o controle da nossa flora intestinal. Então, dos medicamentos que são usados, pessoal, para o combate, né, à diarreia, nós temos aí principalmente, né, a reidratação oral, com soro caseiro, por exemplo, com soluções isotônicas, como os que são comprados aí já, né, na nossa rede aí de farmácia, onde a gente tem o cloreto de sódio com glicose já é vendido aí, são esses isotônicos que vão ajudar na recuperação aí e vão atuar como um agente antidiarreico. Um outro medicamento mais comum é a loperamida. A loperamida é utilizada aí também para auxiliar no controle aí da diarreia. Nós temos alguns agentes antiespasmódicos, pessoal. Esses agentes antiespasmódicos, o mais comum deles é a escopolamina ou o Buscopan. Então, o Buscopan ele vai atuar na região abdominal toda vez que a gente tiver um aumento do espasmo. Então, um espasmo aonde, pessoal? O espasmo intestinal, que vai provocar gases, o espasmo, por exemplo, da região uterina, por exemplo, quando a mulher está na fase menstrual, que tem uma cólica muito forte, geralmente usa-se o Buscopan, e também nas cólicas renais. Então, esses são geralmente utilizados o Buscopan com essa finalidade de atuar como um agente antiespasmódico. Pessoal, nós vamos falar agora dos medicamentos que vão atuar no sistema vascular. O sistema vascular, ele inclui, né, o nosso coração, todos os vasos sanguíneos. E aí a gente vai ter os medicamentos que vão atuar aí nesse sistema cardiovascular. Então, o primeiro grupo aí que a gente vai falar são dos digitálicos. Os digitálicos, pessoal, eles são fármacos como a digoxina, né? A digoxina é o medicamento mais utilizado. Então, o que ele vai fazer? Vai atuar na arritmia, né? No mal-estar gástrico, atua também na anorexia, nos vômitos, na apatia, fraqueza e depressão. Então, geralmente os digitálicos são usados para essa finalidade. Então, nós temos os antiarrítmicos. Os antiarrítmicos vão atuar, pessoal, nas arritmias cardíacas. E o mais comum utilizado é a atropina, né, junto com a digoxina, ou se o paciente estiver num estado bem grave, com a frequência cardíaca lá embaixo, é utilizada a adrenalina para voltar o paciente para um batimento ou frequência cardíaca normal. Então, além disso, nós temos o verapamil, né, que é muito utilizado aí também. E além disso, nós temos as substâncias antianginosas. O que é anginosa, pessoal? Se refere à dor no peito, a angina pectoris. Então, geralmente o paciente que tem aí histórico aí de sofrimento cardíaco esquerdo, o paciente teve vários infartos, o paciente tem aí o sofrimento cardíaco, principalmente do ventrículo esquerdo, ele vai atuar o antianginoso controlando a dor no peito, né, chamado de angina pectoris. E de que forma que ele atua, pessoal? Então, a pessoa às vezes sobe um lance de escada e sente aquela dor causada aí por uma arritmia. Então, os antianginosos vão atuar aí diminuindo essa sensação de cansaço para a pessoa que teve aí principalmente diversos infartos. Temos as substâncias vasodilatadoras. As substâncias vasodilatadoras nós temos aí, pessoal, a hidralazina, o atenolol, o captopril, né, o amlodipino, são todos medicamentos que são vasodilatadores, ou seja,
vão atuar aí diminuindo a pressão arterial, porque vão atuar aí nos receptores da ECA, causando aí a vasodilatação. Temos os medicamentos anticoagulantes, né, que vão ser utilizados aí principalmente na prevenção da trombose venosa profunda, que é a TVP. E os fármacos mais utilizados é o Clexane, a heparina, que a gente já falou, a varfarina, que é chamado de Marevan. Então, esses medicamentos, principalmente a heparina e o Marevan, são medicamentos que são muito utilizados em pós-cirúrgicos, né? E aí nós temos, além desses, os antianêmicos, né, que são os medicamentos que vão atuar combatendo a anemia, principalmente a anemia ferropriva, né, ou seja, aquela anemia pela ausência do ferro. Então, quais são os fármacos que vão ser utilizados, pessoal? O próprio ferro, sulfato ferroso, a vitamina B12, que ajuda na sintetização do ferro, e o ácido fólico. Então, esses são os medicamentos que vão atuar como antianêmicos. Temos os antiagregante plaquetário, né? Nós falamos aí da aspirina, é um deles, né? Do sistema respiratório, nós temos quais fármacos, pessoal? Os broncodilatadores, que vão atuar fazendo a dilatação dos brônquios, né? E aí a gente tem alguns outros aí, como o fenoterol, que é o Berotec, o salbutamol, que é o Aerolin, né? A teofilina ou talofilina, a terbutalina, que é o Bricanil. Então, esses medicamentos, pessoal, a grande maioria dos medicamentos broncodilatadores, eles vão aumentar a frequência cardíaca também. Então, porque os mesmos receptores que tem no coração são os mesmos beta-receptores do pulmão. Então, geralmente, o paciente tem um aumento da frequência cardíaca por conta do uso do broncodilatador. Posso falar de carteirinha porque eu faço muito uso, eu tenho asma, né? Acho que vocês já perceberam aí em algumas aulas, e tenho asma e tenho bronquite, então eu já fiz muito, utilizei muito esses medicamentos broncodilatadores. Temos os mucolíticos, que vão fazer com que o muco, né, o catarro, quando ele está muito espesso, os mucolíticos vão agir quebrando esse catarro. Os mais comuns é o Fluemicil, né, o Bisolvon, são todos medicamentos considerados mucolíticos, vão fazer a lise do muco. O que é lise? É quebra, pessoal. Então nós temos os expectorantes, né? Os medicamentos expectorantes, que são aqueles que vão ajudar aí no processo da tosse. Um deles, bem conhecido, é a dexclorfenamina, né? Que é o Dexclor, que a gente fala. São medicamentos que vão atuar aí como expectorante. Temos os antitussígenos, né? Desses antitussígenos nós temos a codeína, a dextrometorfano, né? A focodina. Então são medicamentos aí que são usados como antitussígenos. Temos os descongestionantes, né? Descongestionante quando a gente sabe que a via aérea está congestionada, né? E aí nós temos aí o Afrin, né? Nós temos o Naldecon, nós temos o Aturgil. Então são medicamentos que vão atuar aí na congestão, principalmente na congestão nasal. Então eles vão atuar como descongestionantes. Pessoal, os outros medicamentos são dos grupos do sistema urinário, né? E aí são os bem conhecidos aí, os diuréticos, que são usados muito aí no controle da pressão arterial. Então, os diuréticos, os mais conhecidos, a furosemida, a hidroclorotiazida. Então, hoje é feita muita associação da hidroclorotiazida com captopril para o controle da hipertensão arterial, né? Então, nós temos aí os principais diuréticos, a furosemida com a hidroclorotiazida. No sistema nervoso, pessoal, são medicamentos que vão agir direto ou indiretamente sobre o sistema nervoso autônomo e sobre o sistema nervoso central. Então, nós vamos falar de algum deles aqui. Nós temos os analgésicos e antitérmicos, né? Então, vão promover a queda da temperatura, os antitérmicos, né, nos estados febris, e vão suprimir a dor de origem superficial, como a cefaleia, mialgia, artralgia. Então, os analgésicos eles vão atuar no nosso sistema nervoso. Então, nós temos aí a morfina, quando é o caso muito grave, daquela dor incontrolável, nós temos o uso desses analgésicos aí. Temos os ansiolíticos, os mais comuns, né, são da família aí, né, do
midazolam, triazolam, e aí nós temos também o amitril, né? São todos medicamentos que vão atuar como ansiolítico aí. Então nós temos aqui, ó, os antidepressivos também. Os antidepressivos mais comuns utilizados, pessoal, a fluoxetina, né? A fluoxetina ela vai atuar aí na inibição da recaptação da serotonina. Então, a serotonina é um hormônio que causa na gente uma sensação de bem-estar. A pessoa que tem depressão, ela tem uma diminuição muito grande de serotonina. Então, os antidepressivos, principalmente a fluoxetina, a gente tem estágio onde o nosso corpo faz a recaptação da serotonina. A gente não fica 100% feliz o tempo todo, mas nos momentos que a gente está alegre, a gente está liberando serotonina. Então, a fluoxetina ela vai inibir, ela não vai deixar que o seu corpo faça a recaptação dessa fluoxetina, dessa serotonina. Então, a fluoxetina é um medicamento que ele vai atuar inibindo a recaptação da serotonina. Então, essa é a função, pessoal. E aí nós temos a família do diazepam, lorazepam, bromazepam, que vão atuar da mesma forma que eu expliquei agora, pessoal. Então falamos já, pessoal, dos anti-inflamatórios, né, na aula anterior. Falamos aí do diclofenaco, que são os AINES, né? Os antipsicóticos, os mais comuns dos antipsicóticos, aí nós temos o haloperidol, né? Então os pacientes psiquiátricos fazem muito uso do haloperidol. Nós temos os anestésicos, né? Os anestésicos nós temos os anestésicos locais, temos os anestésicos que são gerais, né? E aí a gente tem a explicação, a gente já teve na aula anterior a explicação deles, pessoal. Então nós temos os antialérgicos, que a gente também já falou, né? Dos antihistamínicos na aula anterior. Pessoal, então terminamos aí o nosso conteúdo. Eu espero que vocês tenham aproveitado aí essa matéria. Vai ser de muito uso, né, na vida prática de vocês. Então eu quero agradecer aqui mais uma vez os momentos que a gente teve junto aí. E a gente vai só fazer agora no finalzinho da aula uma explanação sobre as vias de administração, pessoal. Então até daqui a pouco no nosso último vídeo. Grande abraço a vocês. Até daqui a pouco.